E ninguém acreditava que uma mulher fosse capaz de pintar daquela forma. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Artemisia Gentileschi. E antes de começar a falar qualquer coisa, quero convidá-la a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e a deixar aquele like. E sim, podemos afirmar que a Artemisia Gentileschi teve uma relação de amor e ódio com a arte. Ela viveu durante o século XVII, durante o período do Barroco, e nós temos aqui no canal uma playlist maravilhosa sobre o Barroco, depois dá uma olhadinha aqui para você assistir. E era um período, uma sociedade, era um meio artístico predominantemente masculino. Ela teve que lutar muito para conseguir o seu lugar ao sol. Ela marcou a história da arte porque foi a primeira mulher a ser aceita pela Academia de Belas Artes de Florença. Essa artista tinha uma genialidade incomum. Ela tinha uma maturidade na pintura desde muito jovem, que pouquíssimos pintores conseguiram alcançar mesmo depois de muitos anos de trabalho. Por conta do meio em que ela estava inserida, ela passou por diversas dificuldades. Na verdade, as pessoas naquela época que consumiam a arte, elas não se davam ao luxo de comprar obras de artes pintadas por mulheres. Aquilo não era bem visto. Na cabeça deles, jamais uma mulher seria capaz de fazer uma pintura que pudesse ser comparada com os artistas daquela época, como Caravaggio, El Greco e vários outros geniais dentro da história da arte. E na verdade ela foi durante muito tempo negligenciada pela história da arte. Os seus contemporâneos a viam com uma certa curiosidade, a consideravam uma sociopata por representar mulheres em papéis tão agressivos em relação aos homens. E a história da arte mesmo, durante todo o percurso dela até pouco tempo atrás, meio que não considerava ela com toda a genialidade que ela possuía. Via ela com alguns olhos meio assim, nossa, que estranho, né? Comparado ao trabalho dos homens, era um trabalho diferente. E na verdade tinha muito mais polimento, tinha muito mais técnica do que muitos artistas que fizeram tanto sucesso durante o Barroco. E foi agora, recentemente, que ela foi revista, né, pela história e foi considerada uma grande artista, uma grande mulher que impactou toda a história da arte. Na verdade, a partir da década de 70, com os movimentos feministas, o papel da Artemisia foi resgatado da escuridão e trouxe à luz uma genialidade que só ela possuía, porque na verdade a vida dela foi cheia de altos e baixos, na verdade muito mais baixos do que altos. Ela sofreu um estupro quando ela tinha 17 anos pelo seu professor de arte, que era um famoso pintor daquela época, e ela teve que lutar durante muito tempo contra esse impacto na vida dela. Na verdade ela passou por um processo muito doloroso, um julgamento muito doloroso, né? E ele foi julgado e ela teve que ser torturada para garantir que ela estava dizendo a verdade. Ela era vítima e para garantir que ela estava dizendo a verdade contra um homem, ela foi torturada com métodos assim muito cruéis. Ele foi julgado, foi condenado, um ano depois ele foi absolvido de todas as acusações. Ele não havia sido acusado somente de estupro por ela. Ele foi acusado de estupro, foi acusado de tentar matar a sua esposa e de vários outros crimes contra mulheres. Mas naquela época, né, uma sociedade totalmente machista, não muito diferente da sociedade de hoje, mas naquela época um pouco pior, esse processo foi muito mais doloroso. E ela representou diversas vezes esse fato na sua pintura, a partir de mulheres da história, principalmente bíblica, que passaram por situações muito parecidas e que de certa forma vingaram o que tinha acontecido com ela na imagem. Então foram mulheres que limparam a sua honra, muitas vezes matando esses homens. E ela representou muito essas mulheres e algumas delas com o rosto dela mesma. E a história da artista foi o seguinte: seu pai, Orazio Gentileschi, que era um pintor maneirista, se mudou para Roma e lá foi influenciado pelo trabalho do grandioso artista
Caravaggio. Nesse contexto nasceu a nossa Artemisia Gentileschi e ela perdeu a sua mãe, infelizmente, quando tinha apenas 8 anos de idade. E a partir desse momento, o seu pai, que havia assumido toda a responsabilidade pela sua filha, começou a ensiná-la no ofício de pintor. Ele então influenciou também o trabalho da filha com toda a questão da luz, da sombra, da dramaticidade do trabalho de Caravaggio. Aos 17 anos, ela finaliza a sua primeira pintura, que foi a obra Susanna i Vecchioni, que naquela época foi alvo assim de algumas críticas, porque muitos afirmavam que aquilo seria impossível de ter sido feita por uma mulher, por uma pessoa tão jovem. Era de um polimento, de uma maturidade muito grande. E eles até questionaram se não foi o pai dela que havia pintado aquela obra. Mas, após 2 anos, ela faz realmente a sua grande obra-prima, que foi a pintura Judite decapitando Holofernes. E essa pintura está envolvida num episódio muito dramático da sua vida que eu vou contar pra vocês. E a Artemisia não teve uma juventude fácil. O pai dela meio que aprisionou a artista dentro de casa com medo que ela se envolvesse, né, dentro do ambiente artístico, até mesmo na sociedade, em algum escândalo. Ele era um pai que criava a filha sozinho, então ele tinha muito medo. E meio que trancafiou a filha dentro de casa. O único prazer que ela tinha era na pintura. Então ele levou a Artemisia para morar junto com o pintor Agostino Tassi, para que ele ensinasse a sua filha no ofício da pintura. Ela não conhecia o mundo, ela não havia se envolvido com nenhum homem até então. Ela ficou encantada pelo professor, com certeza. E ele meio que utilizou de tudo isso para envolver a sua aluna, para seduzir a sua aluna. No final das contas, ele acabou estuprando a Artemisia, mas ela, na intenção, no desejo, né, no sonho de que ele se casasse com ela um dia, depois de ele ter deflorado a sua virgindade, ela continuou mantendo relações com seu professor. Também um pouco de ingenuidade, mas naquela época, século XVII, uma mulher que não fosse virgem não era bem vista. E uma mulher que tivesse passado por um estupro, com certeza questionariam qual foi o envolvimento dela, mesmo sendo vítima, em todo aquele processo. Coisa que não mudou muito hoje em dia, né? Mas, no final das contas, ela acabou denunciando o estuprador, o professor, e ela passou por um julgamento público, chegou a ser torturada para eles terem certeza que ela estava falando a verdade. Depois de um tempo, ele acabou sendo acusado de outros crimes, foi julgado como culpado, mas somente 1 ano depois ele foi liberado de todas as culpas. Ele foi julgado pelo crime de estupro, também foi acusado de tentar matar a sua esposa e diversos outros fatos e acontecimentos que envolviam mulheres naquela época. E em 1612, no mesmo ano daquele julgamento tão cruel, tão contraditório, o pai da artista arruma um casamento arranjado entre ela e um artista muito modesto. Eles se mudam para Florença e lá ela encontra um campo, um ambiente artístico muito forte. Nesse mesmo ambiente que era frequentado, por exemplo, por Michelangelo Buonarroti, que era escritor e neto do artista Michelangelo. 4 anos depois, em 1616, ela foi aceita, a primeira mulher na história da arte a ser aceita na Academia de Belas Artes de Florença. Nesse casamento, a Artemisia teve 2 filhas e as 2 se tornaram pintoras, obviamente influenciadas e orientadas pela própria mãe. Perseguida pelas dívidas do marido e pelas fofocas locais que a acusavam de adultério, Artemisia deixou Florença em 1620 para retornar a Roma e depois viajou para Gênova. Lá ela conheceu Van Dyck e Rubens, ainda na capital, e finalmente em Veneza, Nápoles e Londres. Ela foi convidada pela corte inglesa da rainha Henriqueta Maria para trabalhar. Mas como o convite chegou via seu pai, hoje nos livros de história italianos, a informação é que o pai foi convidado e ela o acompanhou. Diverso do que escreveu a rainha. Onde quer que fosse, a pintora era bem-vinda pela classe artística local e também recebia várias comissões, embora não tão numerosas quanto as de seus colegas do sexo masculino.
E a artista morre então em 1653, depois de um longo período de produção ativa. Durante muitos séculos, os historiadores da arte meio que simplificaram a sua vida por conta dos traumas que ela passou, não levando em consideração a sua grande genialidade. Então eles meio que reduziram a vida dela pelos fatos que aconteceram e não pela produção artística dela. E foi apenas em 1916 que o escritor Roberto Long meio que deu vida ao trabalho dela no seu texto Gentileschi, Pai e Filha. Depois desse estudo, vários outros escritores e historiadores passaram a reavaliar a importância estilística e expressiva da obra dessa artista tão importante. E o trabalho da Artemisa chegou a ser considerado como um trabalho meio que feminismo antiliterário. Afinal de contas, ela representou em suas obras várias mulheres que faziam parte da história bíblica, por exemplo, como Lucrécia, Judite e Esther. Todas essas mulheres passaram por algum tipo de abuso masculino e foram representadas pela artista de uma forma muito gigantesca, de uma forma muito forte, muito expressiva. Então o trabalho dela sempre levantou muita curiosidade por parte das pessoas que consumiam a arte, que faziam parte daquele período e dos que vieram depois também, pela forma diferenciada na qual ela representou essas mulheres. Afinal de contas, muitas vezes ela representava essas personagens com seu próprio rosto, era um próprio autorretrato, porque, muitas vezes ela queria expurgar seus demônios e representar ela mesma vingando o que ela havia sofrido nas mãos do seu professor através das histórias que eram narradas nas suas pinturas. E se você ficou curioso para ver as obras dessa artista, não percam o próximo vídeo que vamos fazer algumas análises das principais obras da Artemisa Gentileschi. E eu já estou curiosa para ler os comentários de vocês aqui embaixo. Tenho certeza que vocês terão muito a dizer sobre esse assunto. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar nessas redes sociais e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A interação de vocês é essencial para fazer nosso canal crescer. Fiquem com Deus e um grande beijo!